Bom dia, crianças! Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa comigo, professora Sara, aula para o terceiro ano. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre conto maravilhoso. Vamos conhecer a habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje, tá? Vamos identificar a função na leitura e usar 2 pontos e travessão para a introdução na fala de personagens, no caso do discurso direto. E antes da gente começar a desenvolver essa habilidade, nós vamos iniciar a aula com aquele momento que é mágico, o momento da nossa leitura. E hoje eu trouxe uma leitura falando sobre uma personagem desses contos maravilhosos que eu tenho certeza que você conhece. É a bruxa. Vamos ler comigo? Velha, má e horrorosa, rude, seca, mal amada, ela é tão poderosa, mesmo feia e desdentada. Verrugoso e adunco, seu nariz no caldeirão, vai cheirando os ensopados de lagarto e escorpião. Há quem jure tê-la visto, na vassoura bem montada, a voar o velho mito, ressoando gargalhadas. Dita a velha tradição que, depois de 6 irmãs, a seguinte nasce bruxa, esta é a maldição. Hoje, em muitos povoados, vilarejos ou cidades, sempre há uma mulher a fazer muitas maldades. Curiosa a examino, procurando-lhe a verruga, mas às vezes desanimo, ela só é nariguda. Esse texto é de Maria da Graça Almeida e fala um pouquinho sobre o personagem dos contos maravilhosos que a gente conhece, que é a bruxa, certo? E agora nós vamos contar o nosso conto de hoje, que é o nosso conto maravilhoso de hoje, e depois a gente vai trabalhar aquela habilidade que a gente conheceu no início dentro desse conto. Hoje eu trouxe para vocês essa história. Vocês conhecem? Olha só, é uma princesa e um sapo. Qual é o nome desse conto que nós vamos ouvir hoje? Muito bem, A Princesa e o Sapo. Vamos começar a contá-lo. A Princesa e o Sapo. Era uma vez um rei, cuja filha era muito linda. No seu aniversário, o pai presenteou-a com um pingente de ouro em forma de coração. Perto do Palácio Real, havia uma grande floresta onde a princesinha lia contos. Um dia, a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente, ouviu uma voz. "Posso ajudá-la?" perguntou o sapo. "Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo", respondeu a princesinha aos prantos. O sapo prometeu encontrar a joia, mas queria algo em troca: se tornar o companheiro inseparável da princesa. "Peça o que quiser, mas traga-me um pingente de volta", disse a princesa, fingindo que concordava. O sapo mergulhou no rio e retornou com um pingente e deu para a princesa. Ela saiu em disparada, deixando o sapo feito bobo. No dia seguinte, o sapo foi exigir o cumprimento da promessa no palácio. Envergonhada, a princesa contou ao pai. O rei, que era um homem justo, disse: "O sapo a ajudou no momento difícil, minha filha. Ordeno que cumpra a sua promessa." Com o passar dos dias, a princesa e o sapo ficaram muito amigos. Até que um dia o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. "Dê-me um beijo de adeus", pediu o sapo. A princesa não conseguiu negar-se ao pedido e lhe deu um beijo. O sapo virou um belo príncipe. Ele contou que uma bruxa má o transformara em sapo, mas o beijo da princesa quebrou o encanto. Eles casaram e foram felizes para sempre. E aí, você gostou dessa história?
Já conhecia? Bem legal, né? Olha só, o personagem da leitura que a gente leu lá no início do texto, a bruxa, isso, lá no início da nossa aula, foi ela que fez o feitiço que fez com que o príncipe se transformasse em sapo. É muito comum você ouvir falar de bruxas, de fadas nos contos maravilhosos, tá bom? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre aqueles sinais de pontuação que eu retratei lá nas habilidades que nós iremos adquirir na aula de hoje. E os sinais de pontuação que a gente vai estudar são dois. Nós vamos falar sobre os 2 pontos e nós vamos falar sobre o travessão. Professora, 2 pontos e travessão, quais são esses sinais? Como é que eles são escritos? Eles são escritos assim, os 2 pontos, um pontinho abaixo do outro. E o travessão é um tracinho que a gente coloca, esse aqui que apareceu, tá bom? E vocês sabem o uso dos 2 pontos e do travessão? Não? Pois nós vamos descobrir agora. Olha só, os 2 pontos a gente vai usar nesses casos. Nós vamos destacar uma explicação sobre algo. Eu coloco 2 pontos quando eu for colocar uma explicação posterior a ele. Por exemplo, quando o sapo falou que queria algo em troca, 2 pontos. Por quê? Porque vai explicar qual era esse algo que ele queria em troca. Ele queria ser o companheiro inseparável da princesa, certo? Também iremos introduzir os 2 pontos vamos utilizar os 2 pontos quando for introduzir um discurso direto, ou seja, quando indicar que logo a seguir vem a fala do personagem. E uma outra forma de utilizar é indicando que a seguir vem uma enumeração, ou seja, quando eu coloco uma lista de coisas que eu vou fazer, por exemplo, eu uso os 2 pontos antes para indicar que essa lista vem posteriormente. Por exemplo, hoje vou falar de tudo, 2 pontos. Conto maravilhoso, vírgula, a leitura, vírgula, e sinais de pontuação e interpretação de texto. É uma lista. Já o travessão, eu vou usar da seguinte maneira. O travessão, ele vai indicar a fala do personagem. Eu coloco o travessão antes da fala do personagem, antes do discurso direto. Nós também utilizamos o travessão sempre que a gente vai mudar quem é o personagem que fala. Por exemplo, primeiro falou o sapo, tem o travessão antes da fala do sapo. Depois a princesa falou, eu posso utilizar o mesmo travessão do sapo? Não, eu vou utilizar um outro travessão para indicar que mudou o personagem que está falando naquele momento, certo? Além disso, eu também utilizo o travessão para separar a fala do personagem da fala do discurso do narrador, da fala do narrador dentro do texto. E também utilizo o travessão quando eu quero isolar frases ou colocá-las dentro de um contexto explicativo. E para a gente entender melhor a utilização desses sinais, eu trouxe aqui esses 2 exemplos aqui para vocês. Nós temos essa primeira frase: saíram para o parque todos, Maria, Eduarda, Marcos, José e Felipe. A outra frase: a menina pediu, traz um doce para mim. Sim, minha filha, eu trago, respondeu o pai. Vamos identificar os 2 sinaizinhos de pontuação que nós estamos trabalhando. Quais são eles? Os 2 pontos e o travessão. Vocês estão vendo algum desses aqui na primeira frase? Os 2 pontos, muito bem, tá ali os 2 pontos. E aqui nessa segunda frase, nesse segundo trechozinho, a menina pediu, nós temos os 2 pontos, traz um doce para mim. Temos algum desses 2 sinais? Os 2 pontos ou travessão? Temos o
travessão. Sim, minha filha, eu trago, respondeu o pai. Nós temos 2 pontos ou travessão aqui nessa frase? Temos o travessão aqui e temos o travessão aqui. Olha só, agora nós vamos identificar em que situações esses sinais de pontuação foram utilizados. Vamos ver o primeiro lá. Esses 2 pontos, observe aqui, temos os 2 pontos e a seguir nós temos uma lista de pessoas. Saíram para o parque todos, olha só, 2 pontos está indicando que vem uma lista. E essa lista está explicando quem são esses todos que saíram para o parque. Então, nessa situação, nós utilizamos os 2 pontos antes de uma enumeração ou de uma lista que está vindo a seguir. E aqui, a menina pediu. Esses 2 pontos está indicando o quê? Está indicando que a seguir vem a fala de um personagem, a fala dos personagens, um discurso direto. E nós temos aqui o travessão. Esse travessão e esse travessão aqui, eles indicam o quê? Olha só, nós temos os 2 aqui, eles indicam o quê? Indicam a fala do personagem e indica ainda mais, que aqui é um personagem que está falando e aqui é uma outra pessoa, ou seja, a mudança dos personagens. Então, aqui vai identificar a fala de personagens diferentes. Não é a mesma pessoa que está falando, são 2 pessoas diferentes. E nós temos mais um travessão aqui. Vocês observaram que ele vem depois da fala? Ele então vai separar a fala do personagem do contexto da narrativa, ou seja, da fala do narrador. Aqui está identificando que essa fala aqui não pertence mais ao personagem, mas sim a um contexto da narrativa que é o narrador que fala, que explica, certo? E para a gente trabalhar um pouquinho mais, nós vamos interagir com o texto e vamos identificar algumas coisas que forem solicitadas nas questões, tá bom? Na primeira questão, nós temos aqui: entre as falas dos personagens apresentadas abaixo, assinalem a alternativa que apresenta a fala do sapo. Vocês lembram o que foi que o sapo disse para a princesa no primeiro momento que ele percebeu que ela estava chorosa porque tinha perdido o pingente? Vamos ver? Na letra A diz: posso ajudá-la? Na letra B, meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo. Letra C, peça o que quiser, mas traga-me um pingente de volta. E letra D, o sapo a ajudou num momento difícil, minha filha. Ordeno que cumpra a sua promessa. Qual dessas falas é a fala do sapo? A letra A, muito bem, posso ajudá-la. O sapo, quando viu que a princesa estava agoniada, perguntou se podia ajudá-la. Aí eu pergunto para você, na letra B, quem é que falou isso? Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo. Quem foi que falou? A princesa, muito bem. Na letra C, peça o que quiser, mas traga-me um pingente de volta. Quem foi o personagem que falou isso? A princesa também. E na letra D, o sapo ajudou num momento difícil, minha filha. Ordeno que cumpra a sua promessa. Quem foi que disse isso? O rei, o pai da princesa. Muito bem. Continuando, marque a alternativa na qual a expressão destacada indica o espaço onde a história ocorre, ou seja, o local em que a história acontece. Na letra A diz: um dia a jovem pegou seu pingente de coração e sem querer deixou cair na água. Um dia, essa expressão destacada, ela indica um local ou ela indica um tempo? Ela indica o tempo, então não pode ser essa alternativa. Nós queremos a expressão que indica o espaço, o local onde ocorre a história. Na letra B diz o seguinte: perto do Palácio Real havia uma grande floresta onde a princesinha lia contos. Qual é a expressão em destaque?
perto do Palácio Real. Essa expressão, perto do Palácio Real, indica tempo ou indica espaço? Indica espaço, indica o local. Então é essa, professora. Será? Vamos ver, vamos conferir fazendo a leitura das outras alternativas. Na letra C diz: no dia seguinte, o sapo foi exigir o cumprimento da promessa no palácio. Qual é a expressão destacada? No dia seguinte. No dia seguinte indica o quê? Espaço, o local, ou indica um tempo em que ocorre? Muito bem, no dia seguinte indica o tempo. Na letra D nós temos: com o passar dos dias, a princesa e o sapo ficaram muito amigos. Nessa expressão, com o passar dos dias, vai indicar o quê? O tempo também, a decorrência do tempo. Então, sim, crianças, nossa resposta que indica espaço onde ocorre a história é a letra B, perto do Palácio Real. Muito bem, estou vendo que você está atento, conseguindo responder direitinho todas as questões. Vamos aqui continuar. Em toda a narrativa, identificamos 4 estágios da história: a situação inicial, o conflito ou a complicação, o clímax, que é aquele ponto de maior tensão dos personagens, e o desfecho, que é quando a história termina. Nós vamos ler as informações que estão aqui a seguir e nós vamos relacionar cada uma dessas partes da história a seu respectivo estágio, certo? Olha aqui, nós vamos relacionar as informações que vamos colocar lá à situação inicial, ao conflito ou à complicação. Nós vamos relacionar o clímax e vamos relacionar o desfecho. Vamos lá. O sapo virou um príncipe e ele e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre. O que vocês acham que é esse momento da história? Situação inicial, conflito, clímax ou desfecho? Em seguida, a princesa deixou cair o seu pingente na água. Qual parte da história é essa? Qual estágio? É a situação inicial, conflito, clímax ou desfecho? A seguir, nós temos: o sapo exigiu que a princesa cumprisse a promessa e o rei concordou com a exigência. Qual parte da história é essa? Qual estágio? Situação inicial, conflito, clímax ou desfecho? E nós temos: o sapo adoeceu gravemente e deixou a princesa aflita. Vamos lá? Qual dessas situações que nós acabamos de ler vocês acham que é a situação inicial? Quando começou a acontecer toda essa história? O que gerou tudo isso? A situação inicial é quando a princesinha deixa, isso, muito bem, o pingente cair na água. Quando a princesinha deixa o pingente cair na água, tudo começa a acontecer. O sapo se aproxima, pergunta como é que ela está, o que aconteceu e como pode ajudá-la. Não é assim que acontece? Pronto, então já temos a situação inicial do nosso conto. O conflito, qual é o momento do conflito? Em que momento a princesa se sente num conflito? É o momento em que ela passa a ter que cumprir a promessa que fez. Qual foi a promessa? De que o sapo seria o seu companheiro inseparável. Então, esse é o conflito. O sapo passou a exigir que a princesa cumprisse a promessa. E o rei concordou com a exigência do sapo e fez a princesinha cumprir o que havia prometido. Qual é o ponto de maior tensão, o clímax da história? O momento de maior tensão é quando o sapo adoece gravemente e aí a princesa fica aflita porque o sapo está doente. Ela já gostava bastante dele. E o desfecho é quando o sapo vira um príncipe e ele e a princesa se casam e vivem felizes para sempre. Então, nós temos situação inicial, conflito, clímax e desfecho.
E agora, eu trouxe aqui para vocês uns diálogos. Nesses diálogos, nós vamos utilizar dois pontos ou travessão. Vamos fazer a leitura aqui? Um dia a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente, ouviu uma voz. Posso ajudá-la? Perguntou o sapo. Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo, respondeu a princesinha aos prantos. O sapo prometeu encontrar a joia, mas queria algo em troca, se tornar o companheiro inseparável da princesa. Agora nós vamos observar que nesse trecho, esse trecho foi tirado lá do nosso conto, tá? Nesse trecho estão faltando alguns sinais de pontuação e nós vamos preencher essas lacunas, que são esses espaços em brancos, utilizando ou dois pontos ou travessão, tá bom? Pergunto para vocês, aqui, nessa primeira lacuna, vamos fazer a leitura para identificar qual é o sinal de pontuação que nós iremos utilizar. Um dia a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente ouviu uma voz. Qual é a pontuação que nós vamos colocar aqui? 2 pontos. Por quê? Porque está indicando que a seguir vai vir a fala do personagem. Então aqui nós temos 2 pontos. Posso ajudá-la? Aqui nessa lacuna. Está indicando que é o quê? Fala de personagem. Se é fala de personagem, então eu vou colocar o travessão. Posso ajudá-la? E aqui, olha, perguntou o sapo. Essa lacuna, eu vou colocar o quê? Travessão. Mas por que eu vou utilizar o travessão? Porque está separando a fala do personagem da fala do narrador. Muito bem, então aqui também é travessão. Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo. Nessa fala aqui é a fala de quem? Da princesa. E para indicar que é fala de personagem, eu utilizo o quê? Travessão. Um outro travessão, porque também mudou o personagem que está falando. Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo. Temos aqui uma outra lacuna. Respondeu a princesinha aos prantos. Nós vamos utilizar o travessão também, mas por quê? Você lembra? Muito bem, nós vamos utilizar porque está havendo a troca da pessoa que está falando. Por exemplo, aqui é o personagem, a princesinha. E já aqui, nesse que a gente acabou de colocar, é a fala do narrador, que é quem está contando a história. Continuamos aqui a seguir. O sapo prometeu encontrar a joia, mas queria algo em troca. O que é que nós vamos utilizar aqui? 2 pontos ou travessão? Os 2 pontos, por quê? Porque a seguir vem uma explicação. Explicando o quê? O que significa se tornar o companheiro inseparável da princesa? É o algo que o sapo queria em troca. Então aqui eu vou colocar os 2 pontos, certo? Agora vamos fazer aqui a leitura certinho. Um dia a jovem pegou seu pingente de coração e, sem querer, deixou cair na água. Ela começou a chorar. De repente ouviu uma voz. Posso ajudá-la? Perguntou o sapo. Meu pingente caiu na água e eu não sei como recuperá-lo, respondeu a princesinha aos prantos. O sapo prometeu encontrar a joia, mas queria algo em troca, se tornar o companheiro inseparável da princesa. Olha só, crianças, vamos relembrar um pouquinho daquilo que nós trabalhamos hoje. Hoje nós trabalhamos um pouquinho sobre o espaço e o tempo em que ocorre a história. Nós também vimos sobre sinais de pontuação, principalmente sobre sinais de pontuação, os 2 pontos e o travessão. Também observamos um pouquinho mais sobre como é feito um discurso direto. E, por último, aprendemos realmente a utilizar na prática os sinais de pontuação em estudo hoje. Eu espero que você tenha acompanhado com muita atenção a aula de hoje.
tenha gostado do nosso conteúdo. Te agradeço pela sua presença e te aguardo na nossa próxima aula.